Olá, seja bem-vindo à nossa aula Vetores em Sistemas de Coordenadas. Então, nessa aula nós damos continuidades ao tema vetores, porém, agora representados devidamente nos sistemas de coordenadas, seja no plano, seja no espaço tridimensional R3, e adiante veremos, que nós podemos estender várias operações, várias propriedades, ao espaço de n dimensões. Então, aqui nós temos uma representação de um vetor no sistema de coordenadas tridimensional, e com as componentes x, y e z. As operações com os vetores, em sistemas de coordenadas, elas, em relação ao que a gente estudou anteriormente, ganham uma facilidade, onde é mais fácil realizar essas operações, é mais fácil definir. A gente não fica restrito apenas à interpretação e à visualização geométrica. Essas operações podem ser concebidas do ponto de vista algébrico. No caso de dois vetores V e W, se nós considerarmos esses vetores como sendo do espaço tridimensional e um k qualquer como sendo um escalar, um número real, então V e W são equivalentes somente se as coordenadas V1 é igual a W1, V2 igual a W2 e V3 igual a W3. A soma de V com W é nada mais, nada menos que a soma das componentes correspondentes em x, y e z. A diferença das componentes do primeiro pelas componentes do segundo, relativas a x, y e z. E a multiplicação por escalar é resultante da multiplicação desse escalar por cada uma das componentes relativas a x, y e z. Então, aqui como exemplo, dados V igual a menos 2, 0 e 1 e W igual a 3, 5 e menos 4, pede-se para obter V mais W, 3V, menos W e W menos 2V. Ora, V mais W é obtido de uma forma muito fácil, Menos 2 mais 3, 0 mais 5 e 1 mais menos 4. V mais W é igual a 1, 5 e menos 3. 3V, que é 3 que multiplica menos 2, 0 e 1, é o equivalente a 3 vezes menos 2, 3 vezes 0 e 3 vezes 1. 3V é o equivalente a menos 6, 0 e 3. Menos W é igual a menos 3, 5 e menos 4. É como se tivéssemos o escalar menos 1 multiplicando o vetor. Portanto, nós vamos ter menos 3, menos 5 e mais 4. W menos 2V é igual a 3, 5 menos 4, menos 2 que multiplica V, menos 2, 0 e 1. E aqui, cabe observar que essa operação pode ser entendida de duas maneiras. Eu posso fazê-la direto, já considerando a multiplicação desse escalar que está de fora, ou eu posso multiplicar esse escalar primeiro e considerar depois uma adição. Fica a gosto do freguês. 3 menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 3 mais 4, 7. Menos 2 vezes 0, 0. 5 menos 0 dá 5.
Menos 2 vezes 1, menos 2, menos 4 com menos 2, menos 6. Então, está aqui, está resolvido esse exemplo, né? Continuando, nós também precisamos considerar que os vetores não têm sua origem coincidindo com a origem do espaço R3. Em muitas situações, podemos expressar estes vetores com sua origem dada na origem de R3. Né? Uma vez que a gente abordou na aula anterior o conceito de equipolência, né? Segmentos equipolentes, esse conceito também é extensível aqui aos sistemas coordenados e até trabalhado de uma forma, né, mais apropriada. Então, se eu tenho P1, P2 como sendo um vetor com origem em P1, X1, Y1 e Z1, e ponto final ou extremidade em P2, X2, Y2 e Z2, então, para que eu represente esse vetor com a origem coincidindo com a origem do meu sistema de coordenadas, nesse caso aqui R3, basta eu fazer a subtração do ponto P2 pelo ponto P1. Ou seja, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Tá? Aqui está um exemplo gráfico, tá? Onde eu tenho P1, P2, P1, P2. Né? Quando a gente trabalha, né, com esse vetor tendo origem coincidente com a origem do sistema, né, nós temos uma representação mais apropriada. E do ponto de vista algébrico, né, a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Aqui eu tenho exemplos, né, dos pontos A e B, e do vetor AB, aqui chamado de P, representado a partir da origem, né, as coordenadas como sendo a diferença do ponto final do vetor, menos a coordenada do ponto inicial, né, tanto para x quanto para y, aqui considerando o plano. Isso também poderia ser extensível ao espaço. Aqui a gente tem outro caso, AB, né, onde, né, o vetor iniciando da origem está aqui. Vetor V igual a B e C. Mais um exemplo, né, vetores AB e CD, que são vetores com mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, e o vetor P partindo da origem. Tá? Que nesse exemplo pede para que se obtenha, né, as coordenadas do vetor P1, P2, partindo da origem do espaço tridimensional. Então, né, P1, P2 é nada mais, nada menos que P2 menos P1. Ou seja, 4 e menos 2, menos 1 e 3, que vai ser igual a 4 menos 1, 3, menos 2 com menos 3, menos 5. AB é igual a B menos A. Ou seja, 3 menos 0, 3, 4 menos menos 2, 6, menos 1 com menos 5, menos 6. Ok? Teorema. Para quaisquer vetores u, v e w, e quaisquer escalares a e b, as seguintes relações são válidas. Propriedade comutativa, né, a ordem com que você adiciona os vetores, ela não interfere no resultado. Propriedade associativa, né, para a soma de 3 vetores, também tomando-se 2A2, né, tanto faz iniciar a adição com U e V ou com V e W. Elemento neutro da adição, U mais 0 é igual a 0 mais U, que é igual a U. Elemento oposto, para cada U existe um menos U, cuja adição é igual a 0. Associatividade da multiplicação de dois escalares por um vetor. Propriedade distributiva da multiplicação de um escalar pela soma de dois vetores.
propriedade distributiva da soma de dois escalares pela multiplicação de um vetor e elemento neutro da multiplicação. Nós vamos demonstrar o item B, né? O item B aqui destas propriedades. No caso, é a propriedade associativa. Bom, veja bem, né? Então, seja U igual a 1, U2, V igual a V1 e V2 e W igual a W1, W2. Se eu começar da esquerda, né, eu estaria começando em U mais V entre parênteses, mais W é igual a... Eu vou colocar aqui para diferenciar esse símbolo, né, como sendo das coordenadas dos vetores. O 1, o 2, mais V1, V2, entre parênteses, mais W1, W2. Realizando a adição, nós ficamos com o 1 mais V1, o 2 mais V2, mais W1, W2. Entre parênteses, o 1 mais V1, mais W1, o 2 mais V2, mais W2. Pois bem, acontece que aqui a gente pode perfeitamente aplicar a associatividade da adição de números reais. Então, isso aqui seria equivalente a 1 mais V1 mais W1, perdão, vírgula, o 2 mais V2 mais W2. Isso daqui é a mesma coisa que o 1, o 2, mais, entre parênteses, V1 mais W1, V2 mais W2, que é o mesmo que o 1, o 2, mais entre parênteses, V1, V2, mais W1, W2. Isso daqui é o mesmo que o mais V mais W, como queríamos demonstrar. Tá? Então, está aí demonstrado o item B. Os outros itens eu vou deixar como exercício para vocês. Tá? Aqui nós temos mais um exemplo. E neste exemplo, são dados U e V, e pede-se para determinar o valor de x tal que 4 que multiplica U menos V, mais 1/3 de x, é igual a 2U menos x. Pois bem, né? Então, eu teria aqui 4 que multiplica 3 e menos 1, menos 1 e 2, mais 1/3 de x, que a gente não sabe quanto vale, que é igual a 2 que multiplica U, menos x. Reorganizando essa equação, eu posso dizer que x mais 1/3 de x é igual a 6 menos 2, menos 4 que multiplica 3 menos 1, 4, menos 1 menos 2, menos 3. 4/3 de x é igual a 6 menos 2,
menos 16 e menos 12. X é igual a 3/4 que multiplica 6 menos 16 dá menos 10, menos 2 com menos 12, menos 14. Ou seja, né, eu vou ter aqui como resultado, né, como sendo o vetor x, menos 15 meios e menos 21 meios. Tá? Menos 21 meios. Então aqui é um exercício simples, né? Porém ele ilustra bem, né, como você trabalha algebricamente com vetores. Bom, o próximo tema, né, próximo assunto, né, desse tema é o paralelismo. Algebricamente, tem uma maneira fácil de você determinar se dois vetores são paralelos. Basta que você divida, seguindo-se a ordem numerador-denominador, as coordenadas de um pelo outro. Se essa razão for igual, né, significa que esses vetores são paralelos. Por exemplo, né, quero verificar se U e V são paralelos dadas as suas coordenadas. Então, se eu pegar x de U e dividir por x de V, né, será que isso é igual a y de U dividido por y de V? Menos 3/6 é igual a menos meio. 2 dividido por menos 4 também é igual a menos meio. Portanto, U é paralelo a V. São paralelos. Se uma das razões for diferente da outra, significa que os vetores não são paralelos. Outro conceito importante é o conceito de módulo ou norma de um vetor. Então, seja um vetor V, igual a xy, pelo teorema de Pitágoras, né, o módulo de V é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado. De forma extensível, né, se nós pensarmos no espaço tridimensional, o módulo de V vai ser a soma, raiz quadrada da soma dos quadrados, né, das componentes desse vetor, assim como ocorre no plano. E para o módulo também é válida a propriedade módulo de K vezes V é igual a módulo de K vezes módulo de V. Nós podemos demonstrar isso daí, né? Vamos considerar, né, um vetor V com coordenadas V1, V2 e V3. Nós já vimos que o módulo de V é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais V3 ao quadrado. Tá? Se nós multiplicarmos ambos os membros dessa igualdade por módulo de K, nós vamos ter isso daqui, nós não alteramos a equação. Tá? E módulo de K é a mesma coisa que raiz quadrada de K ao quadrado. Né? De tal modo que eu teria aqui duas raízes de índice 2, tá? Multiplicando, havendo uma multiplicação. E se são do mesmo índice, né, eu vou ter raiz quadrada de K ao quadrado que multiplica V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado.
módulo de K vezes o módulo de V é igual a raiz quadrada de K ao quadrado V1 ao quadrado mais K ao quadrado V2 ao quadrado mais K ao quadrado V3 ao quadrado. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que o módulo de K vezes V. Né? Que é como se eu tivesse KV1 ao quadrado, KV2 ao quadrado, KV3 ao quadrado. Tá? Então está demonstrado. Exemplo 5, né, para a gente ver isso aí na prática, né, com números. Né? Determina o módulo de V e de menos 2V. Bem, o módulo de V é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. 4 mais 9, 13. 13 mais 36, 49. Raiz de 49 é 7. Tudo bem? Agora, o que é menos 2V? Menos 2V é igual a menos 4, menos 6 e menos 12. Módulo de menos 2V é raiz quadrada, o quadrado de menos 4, mais o quadrado de menos 6, mais o quadrado de menos 12. Módulo de menos 2V vai ser igual a raiz quadrada de 16, mais 36, mais 144. Módulo de menos 2V vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 144, vai dar 150, 160, mais 36, 196. Raiz de 196 é igual a 14. Vejam que é exatamente o dobro do módulo do exercício anterior, tal qual, né, nós demonstramos aquela propriedade. Tá? Outro assunto importante, quando a gente fala de vetores, né, em sistemas de coordenadas, são os vetores unitários. Né? Nós já definimos vetores geométricos, mas eles exercem um papel importante aqui nos sistemas de coordenadas. Vetores unitários são aqueles que têm módulo igual a 1. Então, ao longo dos eixos, esses vetores recebem novas representações ou letras. Né? Quando a gente está falando do plano XY, o vetor unitário ao longo do eixo x é chamado de i, e o vetor unitário ao longo do eixo y é chamado de j. No caso, né, os números x e y são as componentes de um vetor v na base canônica. A primeira componente é chamada abscissa de v e a segunda ordenada de v. De forma que a gente pode representar um vetor também como sendo xi, né, o valor de x vezes i, mais valor de y vezes j. Uma vez que i e j, né, podem representar outros vetores. Aqui nós temos vetores no espaço tridimensional i, j e k. E a representação fica dessa maneira. Por exemplo, né, vamos representar os vetores como em função, né, dos vetores canônicos. Vejam, o vetor 2 e 3 é o mesmo que o vetor 2 e 0 mais 0 e 3, não é? Que é a mesma coisa que duas vezes o vetor 1 e 0 mais 3 vezes o vetor 0 e 1. Ou seja, 1 e 0 é i, 0 e 1 é j. 2i mais 3j. Então, o vetor 2 e 3 é o mesmo que 2i mais 3j. Né? E aí a gente pode resolver os outros casos. Fica bem mais fácil. A letra B é menos 4i. A letra C vai ser 3 mais 4, 7i. 2 mais 1,
então mais 3j. A letra D vai ser igual 5 vezes 6, 30, então 30i. Menos 5 vezes menos 2 dá menos 10, então menos 10j. A letra E é 2i menos 3j mais 4k. A letra F é 3j. A letra G seria 3 menos 4 menos 1, então menos i. 2 menos menos 1, 3, então mais 3j. Menos 1 menos 2 menos 3k. E a letra H eu vou deixar para você como exercício para estimular você a compreender esse conceito, que é um conceito bem básico. Bom, agora nós vamos falar de normalização de um vetor, ou, que a gente já viu na aula anterior, o famoso versor. Então, normalizar um vetor, conforme a gente já viu na definição, a gente utiliza a relação em dividir um vetor pelo seu módulo, né? Então, por exemplo, eu quero achar o versor de 3i menos 4j. A primeira coisa é um módulo de v, que é raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais quadrado de menos 4, que dá 16. Né? Então, raiz de 25, que é igual a 5. Esse é o módulo de v. Para obter o versor, né, eu vou fazer v sobre seu próprio módulo. Eu estaria fazendo 3i menos 4j dividido por 5, que é a mesma coisa que 3 quintos de i menos 4 quintos de j. Então, tá aí. O versor, né, de v é 3 quintos de i menos 4 quintos de j. Se vocês forem calcular o módulo desse vetor, vocês vão constatar que o módulo é igual a 1. Tá? Exemplo 8. Dado o vetor v igual a menos 2 e 1, achar o vetor paralelo a v que tenha o mesmo sentido de v e 3 vezes o módulo de v. Essa é fácil. Se é o mesmo sentido, basta multiplicar por um escalar positivo. Né? Se eu quero triplicar o módulo, basta escrever 3 vezes v. Então, 3 vezes v vai ser igual a menos 6 e 3. Está aqui. Esse último vetor tem um triplo do módulo de v e o mesmo sentido. Na letra B, pede para a gente achar um vetor com sentido contrário ao de v e módulo igual a metade do módulo de v. Então, se é sentido contrário, eu preciso multiplicar por uma constante negativa. E se eu quero a metade, então eu multiplico por menos meio. Então, eu vou ter aqui o vetor mais 1 e menos meio. Tá? Vou pegar um rascunho aqui para a gente resolver os itens C e D. Bem, eu quero sim mesmo sentido de V, porém módulo 4. Né? Como que eu vou fazer isso? Bom, eu posso, né, achar primeiro o versor de V. Módulo de V é raiz quadrada do quadrado de menos 2 mais o quadrado de 1, que vai ser igual a raiz quadrada de 5. V dividido pelo seu módulo é igual a menos 2 sobre raiz de 5i mais 1 sobre raiz de 5j. Ou, para quem preferir, né, menos 2 raiz de 5 sobre 5i mais raiz de 5 sobre 5j. Então, esse é o versor. Tem módulo 1. Ah, eu quero um vetor com o mesmo sentido de v, porém módulo 4. Então, eu multiplico o meu versor, que eu já sei que tem módulo 1 e tem o mesmo sentido de v, por 4. Então, eu vou fazer
4 vezes menos 2 sobre 5, menos 2 raiz de 5 sobre 5 vai ser menos 8 raiz de 5 sobre 5i e 4 raiz de 5 sobre 5j. Tá? Agora, para achar um vetor com sentido contrário ao de v em módulo 2, eu vou fazer menos 2 vezes v sobre seu módulo. Ou seja, é menos 2 vezes menos 2 raiz de 5 sobre 5 vai dar 4 raiz de 5 sobre 5i. E menos 2 vezes raiz de 5 sobre 5j, então menos 2 raiz de 5 sobre 5j. Terminamos o exemplo 8. Mas a aula ainda não acabou. Tá? Outra parte importante são os vetores determinados por comprimento e ângulo. Dado um ângulo θ, né, entre o vetor e o eixo x, podemos determinar a extremidade do vetor v com origem no plano por meio da relação v igual módulo de v vezes cosseno de θi mais módulo de v vezes seno de θj. Em termos práticos, né, item 9.1. Determina o vetor de comprimento 2 que faz um ângulo de π sobre 4 radianos com o eixo x positivo. Né? Lembrando que você expressa o seu vetor, né, como sendo módulo de v vezes cosseno de θi mais módulo de v vezes seno de θj. Então, o módulo nós já temos. Então, v vai ser igual a 2 vezes o cosseno de π sobre 4 i mais 2 vezes o seno de π sobre 4j. V é igual cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Vezes 2, raiz de 2i, mais o seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Então, mais, simplifica, né? Raiz de 2j. Tá? Já o exemplo 9.2 pede para determinar o ângulo que o vetor v igual a menos raiz de 3i mais j forma com o eixo x positivo. Tá? Veja bem, a primeira coisa que seria interessante é calcular módulo. Né? Qual que é o módulo? O módulo é raiz quadrada do quadrado de menos raiz de 3 mais o quadrado de 1. Módulo de v é igual a raiz de 3 mais 1, que é igual a raiz de 4, que dá 2. Então, nós já sabemos o módulo. Né? Já sabemos o módulo. Então, eu posso pensar que v está sendo reescrito como módulo de v vezes o cosseno de θi mais módulo de v vezes seno de θj. Né? Eu já tenho, né, o módulo. Então, o que eu tenho aqui? Módulo de v vezes o cosseno de θi é igual a menos raiz de 3. Mas eu já sei o módulo de v, é 2, não é? Aliás, esse i aqui tá sobrando. Cosseno de θ é igual a menos raiz de 3 sobre 2. O mesmo vale, né, para módulo de v seno de θ
igual a 1. Seno de um módulo de V 2 vezes seno de θ igual a 1. Seno de θ é igual a meio. Qual que é o arco cujo cosseno dá menos raiz de 3 sobre 2 e o seno dá meio? Esse arco está no segundo quadrante. Portanto, né, só pode ser igual a 150 graus. Então, né, o ângulo que é formado entre esse vetor e o eixo x positivo é o ângulo de 150 graus. Bom, aqui está a fórmula de força resultante, mais uma vez utilizando o conceito, tá, da regra do paralelogramo, né? E de maneira que, além desse resultado, né, outro resultado importante é a relação entre o ângulo formado pela resultante e o eixo x e o ângulo entre as duas forças. Então, todas as vezes que você precisar de encontrar, né, o ângulo da resultante com o eixo x, basta utilizar essa relação, desde que seja conhecido θ, F1 e F2. Então é isso, nós encerramos mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado e eu desejo a você bons estudos.